Olá, pessoal. Eu sou Rita Ribeiro, professora da True Colors, e hoje eu vou apresentar para vocês e mostrar a técnica de craquelado com a cola branca e envelhecimento com o gel envelhecedor cerejeira. Eu espero que vocês gostem. Fiquem ligados. Vamos começar então? Primeiro, nós vamos passar aqui a base para artesanato. A base para artesanato, ela vai selar a peça. Então, é muito importante que em todos os trabalhos a gente passe a base para artesanato, ok? Eu vou espalhar com o pincel e depois eu vou nivelar com o rolinho. Vocês podem passar diretamente com o rolinho, tá bom? Aí é conforme a prática ou a preferência de cada um, tá bom? Eu vou espalhar uma quantidade aqui até que generosa da base para artesanato. Ela vai selar a nossa peça, tá? Para depois poder receber a tinta PVA. Aqui, base para artesanato. Agora eu vou nivelar com o rolinho. Nivelar com o rolinho, ok? Aqui na lateral da peça eu já passei, já trouxe um pouquinho adiantada, e na parte interna da caixa também. Depois da peça seca, vou dar uma lixadinha, essa lixa é a 320, é bem fininha, suficiente para tirar o arrepiado aqui do MDF, tá? Caprichem bem na lixa, que faz toda a diferença a qualidade do trabalho. Pronto, aqui na tampa, está ótima. Eu passo esse paninho para tirar alguma poeirinha que porventura ficar. Agora, dando continuidade, eu vou pintar a parte interna da tampa do porta-joia com a tinta PVA pele. Ok? Vou colocar um pouquinho aqui na minha bandeja. Vamos pintar a parte interna da caixa. As tintas True Colors, como vocês sabem, tem uma excelente cobertura. Mesmo essa cor aqui que é clarinha, a cor pele, com duas demãos, vocês podem perceber que vai ficar com uma cobertura perfeita. Então, aqui vou pintar na lateral. Depois eu vou nivelar com o rolinho. Olha, nivela com o rolinho para ficar bem lisinha. Então, vou passar mais aqui nessa lateral. Em alguns lugares, vocês podem ver, já tem até a cobertura quase que completa, por causa da base para artesanato. Para as cores claras, ela vai me auxiliar na cobertura. Além de auxiliar na cobertura, a base para artesanato, ela vai destacar a cor do PVA que a gente vai passar sobre a base. Então, para os trabalhos que não são rústicos, onde a gente não vai passar goma laca ou algum outro produto para impermeabilizar, utilizem sempre a base para artesanato, que é a melhor opção para selar a peça e destacar
o PVA. Aqui eu vou passar o rolinho. Para nivelar a peça. Nos cantinhos, eu até gosto de passar esse outro tipo de rolinho aqui, que ele deixa bem lisinho, tá? Só para dar aonde o rolinho não consegue alcançar, ele faz o trabalho pra gente, tá bom? Ok, já dei 2 demãos da tinta pele, PVA pele, dei uma lixadinha também. Tá preparada a parte interna da caixa, depois a gente vai invernizar, ok? Agora nós vamos fazer a parte de cima do porta-joia, tá? Então eu vou utilizar o amarelo da Índia, aqui, amarelo da Índia, lindo de viver, e PVA ferrugem. PVA ferrugem, tá? Eu coloquei já um pouquinho aqui na minha bandejinha. E eu vou utilizar as 2 cores de uma maneira que as 2 cores vão encaixando uma na outra, tipo um matizado, tá? E como é uma peça rústica, a gente não precisa ficar muito preocupado em alisar a tinta com o rolinho. Olha, vocês vão perceber aqui que eu não vou nem lavar o pincel, tá? Não vou nem lavar o pincel e já vou colocar alguns toques da tinta ferrugem, junto com o amarelo da Índia, em toda a lateral. Depois a gente vai usar um craquelê diferente, tá? Vai ficar muito interessante, mais uma opção de craquelê para vocês. Então, eu estou utilizando aqui uma quantidade generosa de tinta, amarelo da Índia, matizado aqui com o ferrugem. Então, em toda a lateral, na parte de trás também. Para quem for fazer pela primeira vez, se quiser fazer esse matizado com o gel matizador, pode fazer também. Qualquer dia a gente traz aqui com o gel para vocês aprenderem direitinho, tá? Aqui a gente vai dar uma misturada, depois o craquelê vai mostrar essas 2 cores de baixo, ok? Vou fazer na parte superior também. Eu vou colocar um aplique na parte central. Então, procura deixar a parte lateral com as cores que a gente quer que o craquelê apareça. Óbvio que eu vou pintar toda a peça, tá? Aqui. Como eu mencionei, não precisa alisar com o rolinho. É uma peça rústica, então eu não preciso ficar alisando para aquele tipo de peça mais romântica, mais certinha, tá bom? É só para cobrir mesmo. Agora eu venho aqui com o ferrugem, vou dar uma matizada. Eu vou deixar um pedacinho aparecendo mais o ferrugem e um pedacinho aqui aparecendo mais o amarelo da Índia, de uma maneira bem aleatória. Ah, não ficou bom, não gostei muito do resultado. Venha com a cor por cima. Aqui, sem medo de ser feliz, pode passar por cima até você encontrar o resultado que você deseja. Então, depois da peça seca, acelerei com o secador, nós vamos fazer um craquelado diferente. Nós vamos utilizar a cola branca da True Colors. Não utilize outra cola, gente.
Vamos fazer cada artesanato com o seu produto específico, tá bom? Para dar certo, porque senão você vai pagar caro na peça e aí não utiliza o produto específico, pode dar errado, não vai ter o efeito que você quer, ficar bonito como você desejava, enfim. Então, vamos utilizar, ó, True Colors, cola branca. Nós vamos fazer um craquelado. Ah, Rita, mas substitui o kit craquelê ou o craquelador de PVA? Não, é uma outra forma da gente fazer um craquelado na peça. Então, eu vou passar aqui uma quantidade generosa de cola aonde nós desejamos o craquelado, tá? Olha, em alguns pontos, aonde eu quero o craquelado. Eu vou passando de forma aleatória, aqui onde eu quero o craquelado, tá? Sobre a tampa também. Lembrando que aqui eu vou colocar um aplique no meio, então não preciso craquelar tanto assim, né? Que aí também não precisa ter desperdício de produto. Eu vou passar de maneira aleatória aonde eu quero o craquelado. Tô passando com um pincel de cerdas, esse de cabo amarelo, para facilitar espalhar a cola onde eu quero. Tá? Na lateral, aonde passar, onde eu deixar um excesso, vai ficar com aqueles cracos maiores. Aonde eu passar mais fininho, vai ficar aquelas estrias mais fininhas. Aí cada um controla da maneira como quer fazer, como desejar. Aqui. Vou colocar uns pontos mais fininhos aqui, para vocês verem a diferença depois. Tá? Só mais uma lateral. Ok. Em seguida, a gente não vai secar com secador agora. A gente já vai entrar com o PVA mineral. Deixa eu mostrar aqui qual é a cor. Tá? Perfeita. Cobertura perfeita, lindo, lindo de viver. Vou colocar um pouquinho aqui na bandejinha. E o que eu vou fazer com a tinta mineral agora? Eu vou dar uma diluída nela, porque como a gente vai passar sobre a cola, eu não posso arrastar a cola. Então eu até trouxe um conta-gota aqui. Pode colocar a água para diluir com o pincel mesmo, tá? Eu que gosto aqui de colocar o conta-gota para facilitar. Tá vendo aqui na minha bandejinha? Eu dei uma diluída, vou misturar a água com a tinta PVA mineral. Tá? Então, eu dei uma aguada na tinta. E agora, eu vou passar de maneira suave com o pincel, sem retirar a cola do lugar.
Então, aqui nós temos a peça já craquelada com a cola. Olha que bonito que ficou. Bom, aqui, onde eu falei para vocês que fica mais fininho, olha, se passa fininho. E aonde a gente coloca um pouquinho mais de excesso de cola, ficam os cracos maiores. Agora, nós vamos finalizar a tampa com o gel envelhecedor cerejeira, que é um lançamento da True Colors. Vai dar um aspecto muito lindo nessa caixa. Ok? Vamos lá. Com auxílio de... Eu vou colocar um pouquinho do meu gel aqui na bandejinha. E com auxílio de um paninho apenas, eu vou passar esse gel, tá? Vou pegar aqui um pedacinho de paninho de malha, levemente umedecido, tá? Levemente umedecido. E com o paninho, eu venho aqui e vou passar o gel envelhecedor. Eu vou passar, inclusive, na parte aqui, onde tem o fecho, né? Olha, tá vendo? E aí, a gente vai passando conforme o gosto. Se quiser um pouquinho mais escuro, acentua um pouquinho mais. Se quiser um pouquinho mais clarinho, mais delicado, pode diminuir. O gel envelhecedor é à base de água, então, para diluir, você pode acrescentar um pouquinho da água no pano, tá? Aqui, venho na bandejinha, envelhecendo, tá? Na outra lateral, lembrando que para passar o gel envelhecedor em cima dessa peça, a cola, então, precisa estar extremamente seca, completamente seca, porque senão vai arrastar o craquelado, aí vai dar um defeito. Aí essa questão de consertar defeito, eu não gosto muito não. Eu gosto de que a gente tenha domínio sobre a técnica, né? E não que aquela máxima que algumas pessoas falam que um defeito vira efeito, né? Eu não gosto muito não. Então, o planejamento é essencial e a utilização do material correto, né? A True Colors tem uma quantidade muito vasta aí de produtos para a gente estar fazendo um artesanato muito lindo, de maneira onde a gente consegue dominar a técnica e não ao contrário, tá? Então aqui eu finalizei com o gel envelhecedor cerejeira, com o mesmo paninho úmido, limpinho, eu vou abrir uns pontos de luz que dá um toque muito lindo na peça. Como eu mencionei, o gel é à base de água. Então aqui o que seriam esses pontos, né? Só dá uma abertura mais clarinha sobre o gel. Então alguns lugares vocês podem perceber que vai ficar mais intenso o gel. E alguns lugares a gente vai retirar um pouquinho e dar um efeito bem lindo, tá? E agora nós vamos reservar os pezinhos, tá? E eu vou passar na moldura o mesmo gel, ok? Com o auxílio de um rolinho, eu vou sujar aqui o rolinho, vou limpar na minha bandejinha para não ter excesso. Deixa eu trazer aqui mais pertinho para ver, tá? Aqui. Então, é o rolinho praticamente seco. Tem o produto, mas sem excesso. Eu vou passar
sobre a minha moldura. Lembrando que quando a gente utiliza o gel envelhecedor, eu não preciso envernizar a peça. Então, depois nós vamos envernizar a peça, o porta-joia, só no lado de dentro, no interior da peça. Na lateral, em cima, sobre a peça, a gente não vai precisar. E essa moldura também não. Olha que coisa mais linda que é o gel envelhecedor na moldura. É um recorte a laser. Na lateral a gente não precisa passar, porque o recorte a laser, inclusive quando a gente vai colar, ele dá aquela sensação de sombreamento, tá? Então, só sobre a peça mesmo. Posso dar uma ou duas demãos, aí fica a critério de cada um. Vai compor aqui na nossa peça, vai ficar a coisa mais linda. Eu vou reservar aqui, enquanto ele seca, vou passar aqui nessa peça, utilizando um papel de scrap. Vou colocar um pouquinho de cola gel, tá? Passar com um pincel de cerdas duras mesmo. Papel de scrap, a gente não precisa nem nivelar muito, né, com o rolinho, porque ele é mais grosso, então facilita muito a decoupagem, né? E esse gel também não façam com outras colas para dar certo. A gente precisa utilizar o produto específico, tá bom? Olha aqui. Só passei o gel. Não precisa aquela questão de plástico para alisar, nada disso, porque o papel de scrap ele é bem grossinho, ok? E sobre o papel de scrap, eu vou passar o verniz acrílico toque de seda. Como é uma peça rústica, eu não vou passar alguma coisa que seja brilhante, tá bom? Então, aqui com um pincel de cerdas macio, bem macio, cerdas macias, eu vou colocar um pouquinho do gel, do verniz acrílico toque de seda. Ele vai proteger o papel, vai proteger a peça, tá? Essa moldura já tá seca. Eu vou juntar essas duas partes com a cola madeira, tá? Cola madeira aqui da True Colors, também especial para a gente estar colando os nossos apliques na madeira, tá? Então, eu vou passar aqui nessa bordinha. Não precisa exagerar na quantidade, tá? Eu vou até alisar com o dedo aqui e vou centralizar o meu aplique. E está aqui a nossa peça. Se porventura cair um pouquinho de cola dentro, gente, essa cola madeira, ela depois não aparece, tá? Mas eu gosto de dar uma limpadinha com o pincel aqui, tá? Gosto de dar uma limpadinha com o pincel. Tá aqui, olha, o nosso aplique com gel envelhecedor cerejeira. Agora, na tampa, vamos dar uma olhadinha aqui, eu não posso perder aonde é frente e verso, né? Porque aqui era o lugar onde tinha os parafusinhos. Depois a gente vai juntar na parte de baixo. Então, eu vou com a mesma cola madeira. Vou passar uma quantidade um pouco maior aqui, tá? Para colar minha peça. Eu até venho com o dedo espalhando aqui, poderia utilizar um pincel, gente, mas tá na mão aqui, viu? Eu vou colar aqui na minha peça, vou centralizar, né? Para centralizar, eu até gosto de utilizar aqui uma réguazinha, viu, gente? Para ficar bem bonito mesmo. Pronto. Uma suave compressão.
O gel já tá seco. Vocês vão verificar. A cola madeira, ela tem uma ação bastante imediata. Auxilia muito aqui o nosso trabalho. Tá bom? Então, agora nós vamos impermeabilizar a peça por dentro com o verniz toque de seda, verniz acrílico. Vou colocar um pouquinho aqui nesse potinho para facilitar o meu trabalho, tá? Então, aqui. Ele é bem aguadinho, fácil de passar e dá um acabamento muito lindo, tá? De seda mesmo, gente. Não é aquele verniz que fica grudando, enfim, é muito simples de passar. Então, aqui está, toda impermeabilizada com o gel envelhecedor cerejeira. Eu envernizei a parte de dentro com o verniz acrílico toque de seda. As partes internas do porta-joia, eu passei o Betume Color Mogno, nessas partezinhas aqui, olha, tem até um porta-anel, tá? Eu colei as partes internas do porta-joia com a cola madeira, madeira sobre madeira. Os pezinhos, eu fiz o envelhecimento de resina com o gel envelhecedor cerejeira também e fixei com a cola universal da True Colors, muito poderosa, ok? Então, aqui está a nossa peça com esse craquelado de cola branca da True Colors e o gel cerejeira. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa peça, curtam, compartilhem. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco que a gente vai esclarecer todas as dúvidas sobre os produtos. TV True Colors, pintando o mundo com você!